Confissão de Fé da Guanabara e os mártires huguenotes. No início de março de 1557, veio para o Brasil a segunda expedição francesa sob a liderança de Bois-le-Comte, sobrinho de Nicolas Durand Villegagnon. Chegava à Baía de Guanabara, na França Antártica, a primeira colônia das Américas, com um grupo de 300 pessoas, entre elas 14 protestantes, enviadas pelo reformador João Calvino, líder da Igreja Reformada de Genebra. Dois deles eram pastores, Pierre Richier e Guilherme Chartier. Começou ali a história dos primeiros evangélicos. Foram eles que realizaram o primeiro culto protestante em solo brasileiro, no dia 10 de março, e celebraram a primeira Santa Ceia. Essa ceia aqui, que está aqui os elementos da Santa Ceia, em solo brasileiro, no dia 1º de março, no rito reformado, na manhã de domingo de Páscoa. Esse momento histórico se investe de ser comemorado, virou motivo de cisão, divisão, vergonha, por causa da interpretação bíblica observada pelos huguenotes e de Villegagnon, né, que acreditava na transubstanciação, transformação literal do pão no corpo de Jesus, que culminou no dia 21 de março de 1558, na Confissão de Fé da Guanabara, feita pelos huguenotes calvinistas. Foi uma primorosa e verdadeira expressão da teologia reformada, feita por homens leigos, que não rejeitaram a maneira que acreditavam na Bíblia, principalmente em relação à Santa Ceia. A Santa Ceia, está aqui os elementos. Eles foram mortos e seus corpos lançados na Baía de Guanabara. Esses mártires, Jean Bordel e Mateus Vireuil e Pierre Bourdon e Jacques Le Baller, escapou para São Vicente, levado preso para a Bahia e trazido para o Rio de Janeiro, onde foi enforcado. O motivo principal do cisma, né, da divisão entre os huguenotes calvinistas e Nicolas Durand Villegagnon, foi a Santa Ceia, essa mesa sagrada, mas interpretação, que redundou na morte de quatro mártires cristãos. Villegagnon ordenou-lhes, desejando que os huguenotes abjurassem, voltassem atrás de sua interpretação calvinista, que eles redigissem uma confissão em 12 horas, a Confissão da Guanabara, que afirma sobre a Santa Ceia: cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas dos fiéis são realmente e de fato alimentadas com a própria substância de nosso Senhor Jesus Cristo, como nossos corpos são alimentados de alimentos. E assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou substanciados. Se torna um corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância semelhantemente o vinho, e não há mudança ou alteração. Distinguimos, todavia, esse pão e o vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que este nos é um sinal sacramental. Esse aqui da ceia é um sacramento sobre a qual a verdade é infalivelmente recebida. Ora, essa recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém nada de carnal, nem podemos pensar em colocar nos dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina, dizendo: porque preparas tu os dentes e o ventre, crê e tu o comestes. O sinal, pois, nem nos dá a verdade, nem a coisa significativa, mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e as faz participantes da sua carne e de seu sangue,
e todos os seus benefícios. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus Cristo. Esse pão é meu corpo. Tertuliano, no livro 4, contra Marcião, empresta essas palavras assim: esse é o sinal e a figura do meu corpo. Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer, esse é o meu corpo, quando dava apenas um sinal de seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia, desse santo sacramento, não devemos imaginar nada de carnal, nem nos distrair do pão e do vinho, que nos são neles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu, para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sentado à destra do nosso Pai. Cremos que se fosse necessário que a água e o vinho, então isso aí teria, se fosse uma transubstanciação, né? Os evangelistas e São Paulo não teriam omitido uma coisa de tão grande consequência. Cremos que não há outra consagração senão que se faz pelo ministro quando celebra a ceia, recitando ao povo a linguagem conhecida, a instituição desta ceia, literalmente segundo a forma de nosso Senhor Jesus Cristo nos prescreveu, admoestando ao povo quanto à morte e a paixão de nosso Senhor. E mesmo disse Santo Agostinho: a consagração é a palavra da fé que é pregada e recebida em fé, pelo que as palavras sacramentais sobre os sinais não podem ser a consagração como aparece na instituição que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos seus apóstolos, dirigindo suas palavras aos seus discípulos presentes, aos quais ordenou tomar e comer. Acredita-se que Villegayon, nesse cisma, tenha sido influenciado e mesmo inflamado pelo frade dominicano Jean de Cortar, nas questões do pão sem fermento, água no vinho, sal e óleo, vestes sacerdotais para ministrar a ceia do Senhor. Então, por causa disso, irmãos, amém, porque eles interpretavam diferente a palavra de Deus, esses huguenotes, esses calvinistas. O que aconteceu por causa disso? A morte desses homens, irmãos. Esses homens foram mortos por causa de uma interpretação diferente, amém, da Bíblia, diferente da visão católica, foram mortos em relação à Santa Ceia. Então é muito triste nós vemos, por causa de divisão, de forma de pensar diferente, a gente romper com a unidade da fé, da unidade do Espírito, que é a coisa mais preciosa, porque unidos, fazendo a vontade de Deus, ninguém pode resistir à igreja, mas porque interpretamos diferente. Quantas pessoas morreram por causa de interpretações diferentes, né, que se tem da palavra de Deus. Então, graças a Deus por esses homens que infelizmente foram calados, mortos, né? Mas hoje, né, depois Simon veio para cá, Simon veio. Dá um pause.